Oi, estou de volta! Estou de volta para nós conversarmos mais um pouco. E lá vem eu com os meus assuntos, os meus feedbacks, o que eu sinto sobre a vida. Mas é muito bom isso, sabe? Eu acho que essa troca é muito bacana. Eu tenho recebido alguns comentários via Messenger, através do Facebook Fernanda Restauradora. E está sendo muito gostoso sentir vocês, assuntos que interessam, que é do interesse de vocês também. É bacana esse interesse, essa troca. Vivemos num mundo onde existe essa possibilidade de estarmos aprendendo muito mais com as outras pessoas, com o ponto de vista delas e com o que elas vivenciam, né? Vocês já repararam que conforme o que cada um vive, nós aprendemos com os resultados dos outros também. Não necessariamente que nós precisamos passar da mesma forma, mas já dá pra gente sentir, né, que tal ação gera tal reação, aconteceu com alguém e você já sabe como funciona esse tipo de coisa. E assim nós vamos aprendendo. Isso é muito bacana. Eu vou mostrar em primeira mão, antes de começar o nosso assunto de hoje, uma mandala que já está quase para seguir, né, para pessoa que encomendou para mim. Olha que bacana, eu já postei no Facebook, mas olha ela de pertinho, que coisa mais linda. É muito legal, né? Esse é o meu estilo, com diversas pedrinhas, adereços. Ela é bem arco-íris, ela é muito alegre. E tem tudo a ver com o assunto de hoje. O assunto de hoje que eu quero abordar é sobre a espiritualidade. E essa mandala, ela é bem arco-íris, né? Ela tem todas as cores. Por isso que tem a ver com a espiritualidade no meu ponto de vista. Esse arco-íris pode estar representando a nossa aura, né? Você sabia que a nossa aura, ela muda de cor conforme a nossa emoção? É verdade. Ela muda de cor conforme a nossa emoção. Se estamos com raiva, geralmente fica mais avermelhada, marrom. Se estamos com inveja, marrom escuro, e por aí vai, né? Azul, violeta, rosado, são todas as emoções que nós emitimos e acaba passando para a aura. São emoções suaves, assim, emoções de amor, compaixão, né? Fraternidade. Aí a nossa aura começa a tomar essa cor, né? Rosa claro, o azul também costuma ter para aquelas pessoas que são bastante lúcidas, né? Com bastante discernimento. É muito bacana isso, a gente estudar, né, a respeito dessas coisas. A espiritualidade no geral e a proteção. Você já ouviu falar? Eu vou colocar a mandala aqui do lado. Você já ouviu falar sobre proteção espiritual, né? Vampirismo? Às vezes nós ouvimos sobre vampirismo energético. Como que é isso, né? Eu tenho um ponto de vista que parte do princípio de que nós é que damos a brecha, nós abrimos os canais vulneráveis para que as coisas cheguem até nós. Tanto as coisas positivas quanto as coisas não tão positivas. E em relação a você perder energia, é interessante você ficar atento nos pontos que eu vou falar a seguir. Pelo menos eu tenho essa sensação de que é assim que funciona, né? A nossa firmeza, né, como pessoa que somos, nossa convicção de quem nós somos, o que queremos da vida, como interpretamos Deus e o mundo, isso nos fortalece bastante, deixa com que o nosso corpo, faça com que o nosso campo energético, porque nós somos energia, né? Então o nosso campo de aura, nosso campo energético fica blindado, né? Você pode receber sim influências de pensamento de terceiros, pessoas que possam estar emitindo até uma certa raiva em relação a você. Você pode entrar em ambientes que não são favoráveis, assim, ambientes que realmente tiram a sua vitalidade, e isso pode não estar interferindo, mas parte sempre do nosso campo de defesa pessoal está firme,
né? Na nossa convicção, assim, da nossa fé. Outra coisa, não é só isso não. Todos nós estamos vulneráveis em alguns momentos. Também ninguém está fortalecido a todo instante. Pode ser sim que algo possa estar interferindo em você. Então é legal se você tiver, vamos supor, uma sensação estranha do nada, né? Nunca é do nada. Eu sempre digo que é bom você avaliar se aquilo veio de você, né? Às vezes você está com pensamentos assim depreciativos em relação a si próprio. O bacana é observar e sentir se aquilo é seu mesmo ou é algo que está vindo de fora, está ampliando a sua mediunidade, a sua forma de captação, né? É importante, porque muitas vezes vem de fora. Como nós somos antenas, né? Nós somos antenas, nós captamos, nós emitimos e captamos as coisas. Estamos a todo instante trocando com as pessoas, trocando com o nosso meio de convívio, na nossa casa, nos locais que nós frequentamos, no trabalho. É bacana ter essa visão. E quando você percebe que aquilo está tomando conta de você, você já deu brecha, você já causou uma certa abertura onde aquilo possa ter entrado. É importante detectar se foi insegurança da sua parte, né? Se foi medo, se você sentiu algum tipo de medo, né? O medo faz com que a nossa aura, nosso campo áurico, ele se encolha, né? Toda vez que nós estamos com medo, ele fica curto. Quando nós estamos expansivos, em alegria, em vitalidade, confiando na gente, esse campo áurico, ele aumenta, ele fica muito grande e ele expele, ele afasta qualquer coisa que possa interferir na sua vida, interferindo na sua plenitude, no seu momento ali de conectividade. Então isso que é bacana, você está sempre nesse tipo de vibração. O legal é isso. Mas se porventura, né, acontecer, o bacana é você se recolher, se fortalecer, fortaleça o seu interno. Olhe os pontos positivos que você tem. A autoestima é importantíssima para manter a sua frequência elevada. Não se deixar permear por influências assim que possam estar sugando a sua energia. Nós convivemos com pessoas também com tendências a absorver, né, muito. Pode ser inveja, né? A inveja, ela é um roubo de energia. Às vezes a pessoa quer ser ou ter algo que você tem, quer ser como você, automaticamente ela está tentando puxar para ela um pouco da sua energia. Então não é positivo, né? Críticas também são maneiras de causar brechas na gente, né? Quando nós recebemos uma crítica, nenhuma crítica, na minha opinião, é construtiva. Eu acredito que toda crítica é destrutiva. Se alguém falar, isso aí é uma crítica construtiva. Não, eu acho que apontar os pontos positivos estimula muito mais as pessoas do que apontar e bombardear os pontos falhos ou negativos no ponto de vista da pessoa para a outra, né? Então isso faz com que realmente a outra pessoa fique balançada, né? Porque todo ser humano tem uma tendência, sim, a se deixar levar pela opinião dos outros. Tá aí mais uma brecha nossa, no sentido geral, de nos fragilizarmos e abrir campo para que a gente perca energia, né? E a parte da nossa espiritualidade se fragilize. Então você dá importância para o que o outro fala, a opinião do outro, muito mais do que a sua convicção. É importante nós nos autoconhecermos, sabermos quem nós somos, quais os nossos pontos fracos, pontos falhos a serem melhorados e
e não entregar, né, toda a confiança no outro. O outro pode sim ter uma visão ao nosso respeito a partir do ponto de vista dele, mas é a partir do ponto de vista dele. O bacana é nós termos a humildade de nos auto-reconhecermos da maneira que somos, né, porque só nós sabemos sobre nós mesmos, né? Então, esse é mais um ponto de fortalecimento que eu entendo da nossa personalidade. Outra coisa, nós convivemos também, algumas pessoas falam, existem desencarnados, né? Será que eles ficam entre nós? Depende, se for um desencarnado, uma pessoa que já deixou essa vida e for uma pessoa com uma certa lucidez e uma compreensão do algo mais, né? De que existem realmente outros mundos, né, outras coisas para a pessoa estar frequentando no plano espiritual, né, for uma pessoa que não tenha raiva, não esteja revoltada e tudo mais, ela não vai interferir aqui no nosso plano físico. Porém, aqueles que estiveram perturbados, não têm uma amplitude mental, né, uma mente ampla no sentido da compreensão do que é o viver, do que são as pessoas, da liberdade que cada pessoa tem de ser o que ela quiser ser, né? Então, quando a pessoa não tem essa grandeza espiritual, de compreensão, esse nível, pode ser sim que se torne um espírito obsessor aqui no nosso orbe terreno. São chamados de espíritos obsessores, espíritos perturbados. Algumas pessoas que são videntes identificam eles em alguns locais, na rua, estão por toda parte, mas só se afinizam quando encontram brecha, quando encontram um ponto de igualdade, né? Então, por isso que é importante sabermos como vibramos, né? Qual tipo de pensamento nós cultuamos, né? Se é invejoso, se é competitivo. Onde há competição, há inveja. Legal a gente se atentar a isso. Então, bacana o orar e vigiar. Jesus Cristo já sabia de tudo isso. Ele sabia de todas as leis espirituais, leis de prosperidade. Se nós nos aprofundarmos nos estudos sobre ele, nós vamos perceber que realmente ele era um grande sábio. Ele é um grande sábio e tentou nos passar muitos ensinamentos para que nós mesmos possamos nos salvar, né? Não é que Jesus Cristo nos salva, ele veio nos proporcionar a salvação. Eu acredito muito nisso, nessa forma de interpretar. E outra coisa também, é um assunto extenso sobre a espiritualidade, né? Mas esses pontos que fragilizam, né, que são as brechas, como eu disse, brechas no nosso campo áurico e que possam interferir, são basicamente essas. Eu espero não esquecer nenhuma. Mas outra coisa que eu acho importante estar colocando para você agora é o fato de ajudar aos outros. Nós temos, né, toda a humanidade, todos nós temos essa bondade dentro da gente, vontade de interferir, causando ajuda para alguém, mas o processo da vida traz para a pessoa exatamente aquilo que ela precisa para aprender, né? A vida, ela é ação e reação. Então, se a pessoa tem um resultado, está em sofrimento, né? Muitas vezes uma palavra nossa pode estar ajudando, mas às vezes se nós vamos tentando ajudar de forma tão invasiva, muitas vezes sem até a pessoa pedir ajuda e coisa e tal, nós pegamos a parte negativa, nós pegamos para nós todo aquele karma da pessoa, muitas vezes vai para quem tentou ajudar. Você sabia disso? É um assunto a se verificar, né? É uma coisa a se pensar, porque não é legal não. Muitas vezes você pode estar querendo ajudar, mas ao ajudar você está interferindo no processo de ensino que a vida está proporcionando para tal pessoa, e você traz todo o karma, tudo aquilo para você,
porque você foi interferente. Não era para ter colocado as suas mãos em algo que Deus já estava cuidando, né? Deus cuida, Deus, essa energia maravilhosa, que ela nos proporciona tudo o que nós quisermos a partir do momento em que nós soubermos trabalhar a nossa própria energia, né? Eu penso que Deus, Ele age através de nós, né? Não é para nós, através de nós, conforme o nosso nível, né, de evolutivo e de compreensão de toda essa energia, é o que nós captamos. Por isso que é bacana esse livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, colhemos aquilo que plantamos, nem mais nem menos. A cada um o fruto de suas obras. Jesus já falava isso, né? Também outra frase maravilhosa e que daria uma longa e longa palestra, um longo bate-papo aqui para nós. Mas é interessante pensar que cada coisa que nos acontece, se não for positiva, se estiver lhe causando dor, não é o caminho. Requer reformulação, reprogramação de postura, de comportamento para que aquilo mude. Então, rigidez, às vezes você está rígido, passando por alguma situação, não quer mudar, mas você está em sofrimento. Significa que a sua dureza e falta de flexibilidade está fazendo com que tal situação não se transforme na sua vida. O sofrimento é a ignorância daquilo que deve ser mudado. Muitas vezes está galgado no medo. O medo paralisa, as pessoas não conseguem fazer nenhuma ação, né, por conta do medo. O medo, ele até é saudável até certo ponto, mas no ponto em que o medo paralisa, te torna uma pessoa completamente receosa do que vai acontecer de mal. Medo é crença no mal. Nós devemos banir da nossa vida. O legal é aquele medo que nos protege de alguma situação assim corriqueira, né? Vamos supor, não vou pôr a mão no fogo porque eu sei que eu vou me queimar e coisa e tal, são precauções, mas medos paralisantes são terríveis, né? Pontos fracos nossos são as maiores brechas, momentos de indecisão da nossa parte, também tiram muito do nosso poder pessoal, da nossa vitalidade. Inseguranças, dúvidas também nos tornam muito frágeis no campo de proteção espiritual. Que mais que eu posso estar falando aqui para vocês? É bacana também fazer meditação, né? Um encontro consigo mesmo. Quando nós conhecemos quem somos, nós não nos fragilizamos com comentários alheios, comentários muitas vezes invejosos. Então é bacana também ter essa segurança pessoal. A nossa espiritualidade é o carro-chefe para que tudo corra bem na nossa vida. E às vezes ouvimos as pessoas falarem, né? Você precisa trabalhar a sua espiritualidade. Olha, a sua espiritualidade não está muito boa. É justamente isso. É essa fragilidade que nós temos em algum determinado momento e que está abrindo essa brecha para que tudo de ruim aconteça. Porque quando nós estamos bem conosco, nós buscamos toda a força do universo para nós, tudo dá certo. Você chega num shopping center, o shopping center lotado de carro, não tem uma vaga, mas aparece uma e aquela vaga é sua. Você se torna uma pessoa assim, né? Vibrando coisas boas, vibrando a firmeza pessoal, a convicção do que você quer e não se deixando levar, né? Tem até uma música do Zeca Pagodinho, eu acho engraçada, ela fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. É muito bacana na música, mas na vida o bacana é você ter um propósito, é você ter uma ideia de caminho reto, né? Aquilo te torna os objetivos claros, aquilo onde você quer chegar, as suas metas. Isso te traz muita luz, isso te traz todo o poder, a força do universo para dentro e faz com que você realmente esteja bastante protegido de todo o resto.
A nossa própria força interna nos protege. No mundo não existem policiais suficientes, tão grandiosos quanto essa nossa força interna. Esse nosso poder pessoal nos protege de tudo, nos afasta de todo mal quando nós estamos nessa vibração, nessa fé. É uma fé que realmente promove milagres e nós nunca devemos nos abandonar. Nossa autoestima deve estar sempre em alta, o nosso amor próprio, nossa convicção das coisas que queremos para a nossa plenitude e para o nosso bem-estar. Tudo isso deve estar em alta. É preciso ficar atento em relação às energias externas que chegam até nós e muitas vezes não vieram de dentro, não são nossa. Porque pode ser também interferência, podem ser pessoas falando mal da gente, então chegam através de ondas, né? Essas energias chegam através de ondas e nós captamos, porque nós somos energia. Então acontece sim muitas vezes das pessoas falarem. Outra coisa que também é legal eu estar falando para você, que eu já percebi, é uma tendência do ser humano, tá? Todo ser humano acaba fazendo algum comentário sobre alguém, né? A famosa fofoca. É legal você analisar, mas assim, a fofoca mesmo, ficar falando mal de alguém e dos pontos falhos da pessoa, isso além de tirar a sua própria energia, né? Você também está sintonizando, você está trocando com a energia e tudo de negativo daquilo que você está analisando da pessoa, então também não é legal. Você está trazendo, puxando para você aquilo que exatamente você está criticando no outro. Não é bacana, é bem destrutivo e assim, muitas vezes o ser humano acaba caindo nessa armadilha. E os pontos que eu percebo assim da espiritualidade que roubam a nossa energia são basicamente esses. Ambientes que nós frequentamos e que não são legais, sugam muito da nossa vitalidade, também são importantes nós ficarmos atentos quanto a isso. Shopping centers, cemitérios, delegacias, locais assim que realmente não são legais. Eles já têm uma atmosfera e uma tendência a roubar, né, muito da nossa vitalidade, porque os padrões mentais de todo mundo daquele núcleo que vibra ali é carregado. Shopping center, por exemplo, todos os vendedores, lojas têm interesse na venda, então aquela apreensão em vender, em querer público, pode sim estar sugando muito da nossa vitalidade também, né? Pessoas que você não afiniza muito e tem que estar todo dia em contato. O bacana é você trabalhar o pensamento, a sua forma de interpretar na sua própria cabeça, para não se deixar roubar, ser roubado de energia, né? Uma coisa bacana que eu gostaria de estar falando agora é a proteção espiritual. Quando nós estamos roubáveis, é uma energia que atrai assalto, roubo, invasão, né? Não é, nada é do nada. Eu não gosto de ouvir as pessoas falarem muitas vezes que eu sou vítima. Puxa, não existem vítimas, né? Tudo que nós emitimos, nós temos o retorno daquilo. É bacana você avaliar, puxa, por que eu recebi tal coisa, né? Por que isso veio para mim? O que será qual foi a forma de emissão? Qual foi o tipo de pensamento que eu tive? Qual foi a atitude que eu tive para estar recebendo tal coisa, tal situação? O roubo, por exemplo, você devia estar vulnerável. Há muito tempo atrás, eu passei por um roubo de carro. Eu nunca fui roubada, mas eu tive há uns 6 anos atrás, mais ou menos, já faz bastante tempo. Roubaram o nosso carro, do meu marido, assim, e eu fiquei pensando, como eu costumo questionar o porquê das coisas, e isso nunca havia acontecido comigo, eu pensei, puxa, naquele mesmo local foi aparecer essas pessoas, né? Não foram agressivas conosco, mas só queriam o carro, né? Depois eu fiquei pensando, por que será que que nós, assim, no caso o carro eu usava, meu marido também usava, o automóvel, por que será
que roubaram o nosso carro. Há um tempo atrás o carro estava quebrando muito e nós estávamos meio com raiva do carro. Para ser sincero, a gente já estava bem chateado com o fato do carro quebrar tanto e toda hora ir para a oficina. Já estávamos até pensando em nos desfazer do carro. E não é que realmente o ladrão levou o carro. Quando se trata de caso de você ser roubado, você, a própria pessoa, você e seus pertences, significa, ao meu ponto de vista, que você está com uma brecha muito grande no quesito de se sentir, olha como o nosso sentimento influencia nas coisas, se sentir roubável. Aí você me pergunta, como assim, Fernanda, se sentir roubável? Todas as vezes que você se sente usado, ai, fulano está abusando de mim, ai, mas que coisa, tudo eu, né? Ou então se você está com medo, anda com muito medo de assalto, essas coisas também atraem, o medo atrai. Em vez do medo afastar, ele acaba atraindo também. Mas veja bem, raciocina no que eu acabei de falar. Quando você se sente roubável, a sua energia, todo o seu campo áurico, os ladrões, eles são sensitivos, você sabia? Ele não vai roubar jamais uma pessoa que estiver blindada energeticamente. Tem muito a ver. Então presta atenção no que você emite para o universo. O que nós emitimos, nós vamos receber. Quer seja conscientemente ou quer seja inconscientemente. Às vezes você não tem ideia, mas aquilo vem para você e você se pergunta, caramba, mas por quê? Aí já tem aquela sensação de se colocar como vítima. Ai, mas, né, foi o acaso. Ai, eu fui vítima. Não, primeiro que não existe acaso, né? Começa por aí. No meu ponto de vista, jamais. Não existe acaso. Existe a frequência que você emite, que vai para o universo e que retorna para você na mesma frequência. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa inteligência, é importante ficarmos cada vez mais atentos a isso, né? A essas brechas que nós jogamos para a vida e que retorna para nós. Então, desrespeito, às vezes uma pessoa pode chegar para você e te desrespeitar. Por que será que ela te desrespeitou? Por que será que ela invadiu o seu campo, né, de defesa e proteção para te deixar nervoso, mexer com você no seu campo emocional? Procura avaliar. Por quê? Qual foi a brecha? Qual foi a sua fragilidade de ter aberto esse campo de invasão? Procura sempre observar numa autoanálise. Quem se conhece a si mesmo acaba conhecendo todo o resto. Até Jesus falava isso, né? E conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Que é todo esse contexto. São tantas coisas a serem faladas acerca da espiritualidade e da nossa mediunidade. Todos nós somos médiums, todos nós somos sensitivos, captamos as coisas dos lugares, das pessoas, do mundo em geral. É importante também não nos colocarmos para baixo, não nos criticarmos. Muitas vezes o roubo energético pode vir de nós mesmos, como auto-obsessores, né? Existe a obsessão do outro para conosco e de nós conosco mesmo, com críticas, nos colocando para baixo, achando que não somos tão bom o suficiente. Esse tipo de pensamento e sentimento é um bombardeio para o seu campo de prosperidade. Pensa nisso, jamais se coloque para baixo, porque aquele que menos tem, mais lhe será tirado. Então, se você se coloca como menos na vida, menos você vai ter. Ah, tal coisa aconteceu comigo, mas como eu sou azarado, azarado você será. Cuidado com as palavras, cuidado com as coisas que você emite. O nosso subconsciente capta e o universo também capta e devolve para nós. E depois não adianta pegar o presente e dizer que não quer, porque retorna para nós. A vida é como um eco. Se você não gosta do que anda emitindo,
se você não gosta do que anda recebendo, veja bem o que você está emitindo. Então são tantas coisas para mim poder estar falando, né? Acerca do roubo de energia. Nós vivemos num mundo onde a mídia ela pode ser usada positivamente. Você vê, eu estou aqui conversando com você, passando as minhas ideias, mas eu poderia estar usando, e você também poderia estar usando esse veículo para algo negativo, como tem muitos que usam para algo que não acrescenta em nada. Nós estamos vivendo um momento de grandes oportunidades, mas é preciso saber aproveitar. É preciso saber colocar a sua própria vida dentro daquilo que você almeja. É preciso ter propósito, se preencher de uma satisfação tão grande por se autoconhecer, saber quem se é e o que se busca. Nós viemos para o mundo, para essa vida, para fazermos alguma coisa. Nem sempre é diretamente alguma coisa para o outro, mas primeiramente para nós. Ao estarmos preenchidos, nós vamos, obviamente, causar para o nosso meio o melhor, o bem-estar, o progresso, o ensino, a parceria e tudo mais vai fluir nessa mesma linha de vibração, de frequência. Eu penso que seja por aí. Eu espero ter falado tudo. Quantas vezes eu cheguei aqui na frente da câmera, desliguei e falei, gente, como eu tinha mais coisa para falar. Eu tinha tanta coisa para expor, eu tinha tantos casos. Você vê como é que é? É assunto longo. Eu quero que você se coloque sempre na vida de forma grande. Esse é o meu ensinamento. É uma coisa que eu já vivi, assim, que eu percebi que quanto mais a gente tem esse amor por nós, quanto mais a gente confia no poder infinito do universo do bem, quanto mais nós respeitamos as pessoas da forma que elas são, sem cobrar, né? Respeitando o nível evolutivo de cada um, aceitando, perdoando, né? Se a pessoa não agiu de forma correta com você, né? Obviamente você também não estava num bom momento porque atraiu aquela situação e todo aquele acontecimento. Então fica mais fácil de você perdoar quando você conhece a lei de causa e efeito, né? Que você se perdoa, automaticamente você perdoa o outro. Ok, tudo bem. Não tem nem necessidade de convivência, na minha opinião, mas tem a necessidade de você soltar, deixa ir. Foi um momento, foi um período de fragilidade sua onde você atraiu tal situação. Simples assim, simples. Não carregue grandes bagagens, né? Não se deprecie também. Mantenha sempre essa sua vibração positiva, elevada, amor próprio, amor por si, confiança, convicção. Sinta, toda vez que você estiver em dúvida, sinta que você se banca. Você está em dúvida com alguma situação? Faça essa pergunta. Será que eu me banco? Eu quero tomar tal decisão. Será que eu me banco? Sim. Se a resposta for sim, vá em frente. Se a resposta for não, não dê nenhum passo. Aguarde o momento adequado para você seguir. Você vê? A vida tem mecanismos e através desses mecanismos, quanto mais correto nós vamos sabendo lidar, mais os resultados positivos e harmoniosos vão aparecendo para nós e na nossa vida. Bacana, né? É assim que eu interpreto as coisas. Esse foi só o comecinho do diálogo que eu quero ter mais adiante com você, com novos temas. Mas por hoje eu fico por aqui. Eu não estou me lembrando de mais nenhum ponto a estar falando com você, mas o principal você já sabe, parte de nós. A maior proteção está em nós mesmos e no que nós emitimos para o mundo, né? Manter o corpo fechado, não nos deixarmos influenciar pelas coisas externas, faz parte da nossa responsabilidade. Então, nós tomamos muitas vezes o banho de chuveiro, mas não tomamos o banho espiritual, o banho de proteção, o que é muito importante, é o mais importante e nós não podemos esquecer.
né? De fazer sempre uma mentalização antes de dormir, um pouco antes de deitar, já desligar os aparelhos sonoros, aparelhos de televisão, coisas que vão tirar a nossa energia, porque tem toda aquele estudo, né, da radiestesia que diz que nós perdemos energias com alguns aparelhos em casa, né? Cuidado com micro-ondas também, que tem muita radiatividade, né? Radiação. Fica esperto, procura pesquisar mais a respeito. Eu aqui na minha casa não deixo entrar forno de micro-ondas. Já quiseram me dar de presente, eu não aceitei. Eu já estudei a respeito, então eu realmente dispenso. Né? Mas isso aí é um pensamento meu, é uma conclusão que eu cheguei, né? Eu não quero esse tipo de aparelho na minha casa. Nós vamos mudando, né? Nós vamos criando a nossa vida conforme as nossas crenças, conforme aquilo que a gente acredita. Mas o principal, o maior tesouro, não esquece, é você aí dentro, com você mesmo, em harmonia, tá? Não esquece, meus amores, dessa convicção, desse amor próprio. Não se abandonem jamais, né? Ouçam a opinião dos outros, o que as pessoas têm a dizer, mas fiquem com o que diz o coração. O coração de vocês não mente, tá? Deixo vocês com uma linda tarde. Não sei se você está assistindo e é à noite. Se for noite, uma linda noite. Tudo de maravilhoso sempre, tá? Fui, beijos, bye!